Obrigado, Senhor, pela graça ministrada ao nosso coração. Obrigado pelo privilégio que nós temos de servir-te, de sermos conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Por isso, fala conosco, ministra ao nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir Tua palavra. Por isso, queremos ser ministrados pelo Senhor. Por Jesus que oramos. Amém. Tem um texto que particularmente é um dos textos mais significativos para mim dentro dessa proposta de feridas emocionais, do qual é o texto que você ouviu e leu na aula número 7, na aula anterior. Essa aula de hoje é a aula 8, e na verdade seria a parte B, né? A parte B da aula 8. Eu dei a aula anterior que vocês ouviram, que vocês foram ministrados, foi a introdução da cura emocional. Nós demos a parte A e agora nós vamos dar a parte B. E um texto que nós lemos na parte A dessa aula foi: Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Efésios 5:25. Por que eu gosto muito? Eu vou dar um jeito de mudar esse... Coloca aqui para mim, pastor Samuel. Isso, porque eu acho que eu posso atropelar isso aqui, entendeu? Aqui eu acho que não atropelo, não. Por que eu gosto desse texto de Efésios 5:25, quando a gente fala sobre cura emocional? Porque quando a gente olha para esse texto de Efésios 5:25, você percebe que o Paulo fala o seguinte: Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para quê? Para santificá-la. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. Uma das principais evidências da conversão é a santificação. É a santificação. Só que as pessoas não sabem que santificação não é só você não pecar. Porque a gente acha que santificação é eu me guardar do pecado, das impurezas, das imoralidades, da mentira, do roubo, do adultério. É verdade, isso é santificar. Só que a gente esquece que santificação tem a ver também com ser curado. Quando a Bíblia fala que Cristo morreu pela igreja para santificá-la, aí ele fala: e como é que essa santificação acontece? Nos purificando, nos lavando. Então, ser curado das feridas emocionais também é um processo de santificação. Porque às vezes você não peca, meu irmão. Claro que você peca, né? Não é isso que eu quis dizer. Talvez você não está na prostituição, na imoralidade, mas você é uma pessoa ferida com a vida. Você não acredita em Deus como seu pai, você acredita em Deus como Deus. Eu vou falar uma coisa para você: a maioria das pessoas não tem dificuldade de acreditar em Deus como Deus. Deus por Deus, todo mundo acredita, amado. Os indianos acreditam em Deus como Deus. Os muçulmanos acreditam em Deus como Deus. Agora, você olhar para Deus, que essa foi a revelação de Jesus Cristo. Jesus, ele não veio revelar a Deus. Ele falou o seguinte: eu os fiz conhecer o nome pelo qual eu conheci antes da fundação do mundo. E qual foi o nome que Jesus conheceu antes da fundação do mundo? O nome do Pai. O Pai. Então a maioria das pessoas não tem dificuldade de acreditar em Deus. A maioria das pessoas tem dificuldade de acreditar em Deus como Pai. E por que a gente tem dificuldade de acreditar em Deus como Pai? Você não tem dificuldade de dar oferta para Deus não, meu irmão. Você não tem dificuldade de cantar para Deus. Você não tem dificuldade de crer em Deus. Mas a maioria de nós temos dificuldade de acreditar em Deus, de olhar para Deus
como nosso Pai. E por que a gente tem dificuldade de olhar para Deus como nosso Pai? Porque a gente tem as nossas feridas. Ora, se você não teve um pai que te amou, que te afirmou, que cuidou de você, que revelou um caráter saudável para você, se você não consegue amar um pai que você vê, quanto mais o vosso pai que você não vê, o vosso Pai Celestial. Por isso que eu acredito, amado, que santificação também é processo de cura emocional das nossas feridas. E quanto mais a gente tem, como eu disse na aula anterior, quanto mais a gente tem experiência no aconselhamento, no discipulado, a gente percebe assim o quanto a nossa geração é uma geração profundamente adoecida. Quando a gente fala de aconselhamento, esse módulo é aconselhamento dentro dessa perspectiva das feridas emocionais, é o módulo feridas emocionais. Quando a gente fala a respeito de cura, de feridas emocionais, traumas, rejeições, dores da alma, pessoas que estão vivendo aprisionamentos na vida, quando a gente fala dessa abordagem do aconselhamento, nós temos uma premissa. O que é uma premissa? É aquilo que a gente tem como pontapé inicial. A gente começa a partir disso, é o princípio, é o início do nosso raciocínio. E qual é a premissa da cura? Qual é a premissa do aconselhamento? Você que quer aprender a aconselhar, você que quer ajudar uma pessoa, você que está recebendo esse conteúdo. E ao receber esse conteúdo, você está estudando, não só com o vídeo, mas também com a apostila. Você está se preparando e se capacitando para ser um conselheiro. Eu acredito que no aconselhamento nós temos uma premissa. E qual seria a premissa, quando a gente fala dessa cura emocional, qual seria então a premissa desse aconselhamento? Quando a gente fala sobre aconselhamento, qual seria então essa premissa? Qual seria o pontapé inicial? Qual seria então a parte inicial para a gente poder ter um entendimento do que seria então ajudar uma pessoa a ser restaurado? Eu gosto demais desse texto aí, de 1 Coríntios 6, 9, que diz o seguinte: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos e ativos. Você vai falar assim, mas na Bíblia tem isso? Tem. É claro que essa linguagem aí é a linguagem NVI, é uma linguagem mais atualizada, mas essa linguagem traduz exatamente o que está dizendo lá no original. Na palavra original, essa palavra homossexual não existe. Alguém pode chegar para você e falar assim, mas a palavra homossexual não existe na Bíblia. Bom, a palavra homossexual não existe, porque essa palavra homossexual ela é completamente contemporânea. No original, a palavra usada era sodomia. Sodomia. Quando alguém praticava a homossexualidade, ele era chamado de sodomista. A sodomia era a prática da homossexualidade. Depois, com o tempo, essa palavra ganhou uma outra conotação que chamava pederastia. Eram os pederastas, né? Que era também uma conotação de crime, inclusive você pegava 6 anos de cadeia se você fosse homossexual há 50 anos atrás. Mas na Bíblia, a palavra usada para homossexualidade é sodomia. E a palavra sodomia lá no original, nesse texto de 1 Coríntios 6, 9, traduz também como sodomia passiva e sodomia ativa. E aí diz, nem homossexuais, sodomia, né? Passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros,
herdarão o reino dos céus. Ele fala assim, gente, mas o irmão está falando de aconselhamento, ele já pega esse texto já para mandar todo mundo para o inferno. Você já pegou já esse texto como premissa do aconselhamento? Como premissa da cura emocional? Sim, eu mostrei para vocês que a Bíblia fala que quem está no topo da lista aí, meu irmão? Os imorais. Quem são os imorais? É a turminha do duplo sentido. É a turminha, amado, que tudo gira em pornografia. Quem está no topo da lista aí são os imorais, amado. Depois vem os ladrões, depois vem os avarentos, os alcoólatras, até os fofoqueiros estão na turma. Os trapaceiros, o cara que quer ganhar vantagem em tudo, a pessoa que quer ganhar vantagem em tudo, não herdarão o reino dos céus. Agora, o que diz aí? Assim foram alguns de vocês. Então, o Paulo está escrevendo para essa carta à igreja de Corinto, e ele olhou para a igreja de Corinto, e ele falou justamente isso. Olha, no meio de vocês teve gente imoral, teve pessoas idólatras, gente adúltero, homossexual. Então, a partir de hoje você não vai falar mais isso. Não existe ex-gay. Não, Paulo está falando que eles foram. Então, qual que é a premissa? Qual que é a premissa do aconselhamento? A premissa do aconselhamento é acreditar nesta frase. Assim foram alguns de vocês. Qualquer pessoa que faça parte dessa lista, apresentada aqui em 1 Coríntios 6, 9, pode ser alcançado pela misericórdia e pela restauração. Paulo olhou para a igreja de Corinto, ele sabia que na igreja de Corinto havia pessoas que praticaram imoralidade. Que eu acho interessante que lá na frente, antes do homossexual, tem quem? O adúltero. É aquela turma que fala assim, esses gays tem tudo ir para o inferno. Pois é, o adúltero vai... Sabe qual que é o inferno do adúltero? Que o mesmo laguinho que ele está queimando, vai queimar junto com quem? Com o gay. Porque o texto está falando que quem vai para o inferno não é só o homossexual. Porque a turma que é heterossexual, que aí eu imagino que esteja falando do hétero, que é adúltero, mas o hétero adúltero vai tanto para o inferno quanto o gay. Está aí na Bíblia. Mas eu quero enfatizar, amado, é o fato de que a palavra de Deus nos mostra que todo mundo pode ser alcançado pela graça de Deus. Assim foram. Agora a pergunta que a gente faz é por que algumas pessoas não alcançam a restauração? Por que tem pessoas, amado, que elas caminham na vida cristã, ainda escravas de pornografia, escravas de mágoas, ressentimentos, não crescem espiritualmente, não amadurecem espiritualmente? O último módulo que eu vou dar para vocês é o módulo maturidade. Não crescem espiritualmente, não prosperam espiritualmente, não têm uma vida saudável emocionalmente, não crescem na vida emocional, na vida espiritual, em tantas áreas da vida. Por que existem pessoas que não conseguem romper em várias áreas da vida? Acho interessante que um dos textos que eu mais gosto de meditar em relação a aquilo que a gente vai não conquistando, não vivendo, não experimentando em Deus. Porque, amado, eu creio numa vida cristã plena. Eu creio numa plenitude de vida cristã. Eu creio que Deus não nos criou para ter um casamento destruído. Não creio, amado. Eu não creio num Deus, amado, que maquina mais o mal. Deixa eu só abrir um parêntese aqui. A gente vai ter uma aula sobre isso. Deus estava irado com a humanidade. Romanos fala, a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e injustiça, dos homens que retêm a verdade pela injustiça. Que do céu se manifesta a ira de Deus contra a humanidade, contra o pecado. Mas escute, Cristo morreu na cruz
justamente para apaziguar a ira de Deus. Lembra lá do Abraão? Ontem eu tenho tido o privilégio, amado, eu queria até deixar isso registrado aqui. A gente começou com um desejo no meu coração, de eu, esse ano, ler a Bíblia toda com a minha família, né? Esse ano a gente tem o privilégio de poder ler toda a Bíblia com a minha família. E a gente, e eu sentei com a minha esposa, a gente orou, mais meu filho. As meninas ainda não podem usufruir, porque elas são 2 e 4 anos, não conseguem. Quando dá lá 1 hora e meia de leitura, elas já desmaiam. A gente até descobriu a melhor forma, porque elas dormem quando a gente está lendo a Bíblia, entendeu? Então aquele trabalho de pôr na cama, de fazer dormir, agora já está tudo resolvido. A gente começa a ler a Bíblia, porque a gente começa a ler a Bíblia todos os dias às 10h30 e termina 00:30. Querido, vou falar uma coisa para você. A gente, não estou exagerando, a gente fica esperando chegar às 10h30 para ler a Bíblia junto. Eu falei, Deus, eu quero deixar esse ano como herança. Esse ano, eu e a minha família, eu, minha esposa e meu filho, vamos ler a Bíblia junto. Amado, tem sido tão gostoso. Tão gostoso. A gente baixou um plano de leitura lá do site da orvalho.com do pastor Luciano Subirá. 100 dias de leitura bíblica. É muito bom. É muito bom. E é interessante que a gente vai lendo as escrituras, a gente vai percebendo assim o quanto Deus é um Deus de misericórdia, principalmente no Antigo Testamento, irmão. Porque é tanta maldade que o homem comete, amado. É tanta corrupção que o homem comete. Então, eu tenho me alegrado demais da forma como a gente olha nas Escrituras, e a gente percebe que realmente, quando você olha para as Escrituras, amado, você vê um Deus irado contra a humanidade. Você vê um Deus subjugando os reinos da terra. Você vê um Deus derramando pragas, pestes sobre a terra. Mas escute, amado, a ira de Deus cessou. Deus não está mais irado com a humanidade, porque a ira de Deus foi derramada totalmente em Cristo Jesus da cruz do Calvário. E é interessante que ontem a gente estava lendo ali a experiência de Abraão de Abraão e o filho dele Isaque, né? E a Bíblia fala que Abraão pegou a lenha, colocou nos ombros de Isaque. E numa mão Abraão levava o fogo e na outra mão Abraão levava o cutelo. Amado, isso é o simbolismo perfeito de quem? Cristo e Deus. Quem matou Jesus? A gente sabe que foram os nossos pecados que levaram Cristo para a cruz. Mas na verdade, quem matou Jesus foi Deus. A palavra de Deus diz que Deus agradou em moê-lo. Isaías diz que Deus agradou em moê-lo. Agradou no sentido de que este sacrifício foi feito. Este sacrifício foi feito. Havia necessidade de um sacrifício ser apresentado a Deus. Todos aqueles animais que eram ano após ano sacrificados, ano após ano, centenas de anos sendo sacrificado, um dia Cristo Jesus ofereceu todo um só sacrifício por toda a humanidade. E aquela ira que viria sobre a humanidade, quem recebeu toda a ira de Deus? Por isso que Jesus fala assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Cálice na Bíblia significa o quê? Ira de Deus. A ira de Deus. Todas as vezes que você lê o Apocalipse e várias outras passagens da Bíblia, fala assim, o cálice da ira de Deus é derramado. A ira de Deus, o cálice da ira de Deus. O cálice fala de ira. E Jesus falou o seguinte, Pai, é possível, lá na oração do Getsêmani, é possível eu morrer pela humanidade sem ter que beber desse cálice? O que é beber desse cálice? Pai, tem como eu morrer pela humanidade sem ter que receber de mim sua ira? Em outras, era como se Deus olhasse para ele e falasse assim, filho, não é possível.
você vai receber toda a ira que eu ia jogar sobre a humanidade. Você vai receber. Então, quando a gente olha para o Velho Testamento, amado, a gente percebe isso. O Velho Testamento tem uma figura daquilo que Deus em Cristo Jesus faria por nós. Mas escute, uma coisa é você não ser mais condenado por Deus. Eu creio piamente que toda pessoa que genuinamente aceitou Jesus como seu Senhor, passou pelo novo nascimento, teve uma genuína conversão, eu não acredito que essa pessoa experimentará a ira de Deus. Não há condenação mais para essas pessoas. Mas escute, não é porque você não vai receber a ira de Deus que você não corre o risco de não experimentar. Não é porque você não vai receber a ira de Deus que não signifique o fato de que você pode viver uma vida cristã sem experimentar da plenitude de Cristo em vida. Viver essa vida cristã meia boca, sem experimentar plenitude, alegria, os frutos do Espírito, a alegria no Espírito, paz. E eu gosto muito desse texto, porque esse texto é um exemplo para nossas vidas, esse texto aí, de 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 6, ele diz o seguinte: essas coisas, falando do que o povo viveu no Egito. O povo do Egito saiu lá do Egito, vocês lembram dessa história, né? Aquele povo viveu escravo no Egito, povo de Israel, que nós cristãos, amados, nós somos, a origem das nossas convicções, da nossa fé, tem origem numa cultura judaica cristã. O Deus dos judeus é o mesmo Deus que nós acreditamos. O Deus que os judeus acreditam é o mesmo Deus dos cristãos. Isso não há dúvida. Todos nós sabemos que o Deus que se revelou lá no passado para o povo hebreu é o mesmo Deus que enviou o Filho dele como resgate pelos nossos pecados. O Filho de Deus foi enviado ao mundo para resgatar a humanidade e reconciliar o homem com Deus, através de um único sacrifício na cruz. Aquele povo de Israel, a gente sabe da história, que Deus se revelou para Abraão, e aí Abraão, ele tem uma dificuldade de ter filhos, né? A esposa dele era estéril, e aí tem toda aquela história lá da mulher dele. Aí ele tem quantos filhos? 2 filhos, né? Um da carne, outro da promessa, que é Isaac. Isaac tem quantos filhos? 2 filhos. Quem são os 2 filhos de Isaac? Esaú e Jacó. Depois, através desses 2 filhos, nascem quantos filhos? 12 filhos, né? Que dão origem às 12 tribos de Israel. Esses 12 filhos são escolhidos por Deus, mas um dia esses 12 irmãos cometem um vacilo. Porque o filho lá, o José, era o queridinho de Jacó, e aí o Jacó, os 11 irmãos pegam o José e faz o que com ele? Joga ele num poço, né? E aí vende ele para o povo do Egito. Ele passa toda aquela história, ele fica escravo, depois ele interpreta o sonho, vira governador, e tem toda aquela história. E quando a família dele vem, ele vira o governador, ele traz os 11 irmãos para dentro de Israel, dentro do Egito. Esse povo cresce num número assustador dentro do Egito. Só que esse povo vira escravo, porque o José morre, o faraó morre, e aí um novo faraó que se levanta lá no Egito e escraviza as 12 tribos que moravam dentro do Egito. E aí Deus levanta, por conta do clamor do povo, Deus levanta Moisés. Moisés é levantado, e aí Moisés faz todo esse processo de libertação. Deus usa Moisés para libertar esse povo no Egito. É isso que 1 Coríntios 10 está falando. Todo aquele processo de libertação do povo do Egito até Canaã.
E aí eu queria que você prestasse atenção. O que Paulo fala a respeito disso que aconteceu com o povo lá do Egito, do povo de Israel, as 12 tribos que moravam lá em Israel. Estas coisas foi-nos feita em figura para nós. Então, tudo o que aconteceu com o povo do Egito é uma figura para a igreja. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Então, aquele povo que saiu do Egito, na peregrinação deles no deserto, eles praticaram idolatria. Quem lembra qual foi o evento da idolatria do povo? O bezerro de ouro. Deixa eu te falar uma coisa para você, o que significava o bezerro de ouro? Lá no Egito, a entidade do bezerro de ouro, ela era tida como aquela que orientava o povo do Egito a respeito de alguma coisa. Era como se fosse uma cartomante. É como se fosse alguém que fosse revelar o futuro. Né? Como é que chama essa? Cartomante, né? Vidente. O bezerro de ouro era o deus dos videntes. Todas as vezes que alguém queria saber do futuro, todas as vezes quando alguém queria saber do que ele tinha que fazer, do futuro que ele tinha que fazer, das escolhas que ele tinha que tomar decisão na vida, eles ofereciam sacrifício a quem? Ao bezerro de ouro. Moisés sobe, olha só, Moisés sobe e demora, e o povo fica como? Desesperado, porque eles não sabiam o que fazer. Qual a primeira coisa que eles fazem? Eles levantam um bezerro de ouro para buscar direção. Você está vendo como é que são as coisas? Eles aprenderam no Egito errado buscar a direção de um Deus falso. Quando eles não têm paciência de esperar Deus falar, eles levantam um bezerro de ouro para buscar uma direção do que eles tinham que fazer pela frente. A palavra de Deus diz que eles foram idólatras, alguns deles. Não praticai imoralidade, como alguns deles fizeram. E é interessante que quando se trata de imoralidade, o texto sagrado chega a dizer até a quantidade de pessoas que morreram. Provando para nós que é muito séria essa questão de imoralidade sexual. Eu vou falar uma coisa para você, amado. Não existe um pecado que mais destrói sua vida do que pecado ligado ao sexo. Porque o pecado ligado ao sexo é o único pecado que liga você à alma da pessoa. Todas as vezes que você pratica imoralidade com alguém, você espiritualmente se conecta com a alma dessa pessoa. E Paulo fala isso. Alguém que se deita com uma prostituta, amado, eu já vi várias experiências da mulher ser de Deus, amar a Deus, servir a Deus, e ela ficar opressa. Ela fala, pastor, eu não sei porquê, eu tenho visões de demônio, eu sinto opressão o tempo todo. A impressão que eu tenho é que eu estou possuída por demônios. Quando você vai olhar a história disso, é o marido que se deita com a prostituta, depois se deita com ela, pega os demônios da prostituta e passa para quem? Para a esposa. Pecado de imoralidade sexual, amado, é um dos pecados mais sérios das Escrituras Sagradas. Tanto é que quando teve aquele primeiro concílio, aonde eles ficaram em dúvida do que pode, do que não pode, porque o evangelho chegou, quando o evangelho chegou ao povo judeu, começou a ter um problema. Tá, a gente virou cristão. Mas e as práticas judaicas, como por exemplo a circuncisão? Então quando o evangelho começar a chegar a outras culturas da terra, eles terão que ser circuncidados, vão ter que guardar as festas, vão ter que guardar os ritos judaicos. E aí fizeram um concílio, e eles chegaram a uma única conclusão, que essas questões ligadas ao judaísmo não necessidade de praticar. Aí eles falaram, as únicas coisas que todas as culturas do mundo não podem praticar é idolatria, adoração a ídolos, relações sexuais ilícitas e o frango a molho pardo. Sabe, o sanguinho, o chorisco, aquela comidinha com sangue que a gente gosta.
cristão não pode comer. Foi as únicas 3 coisas que os apóstolos falaram que não poderia. E é interessante que entre as 3 coisas, a imoralidade sexual foi colocada. Então, em todas as culturas da terra, amado, em todo lugar que a igreja do Senhor Jesus chega, o adultério é pecado. Sexo com solteiro é pecado. Pornografia é pecado. Isso em todas as culturas da terra. A palavra de Deus diz que numa só noite caiu, num só dia caiu 23.000. Não tentais a Cristo, como algum deles também tentaram e pereceram pela serpente. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram. Olha a lista de pecados que fizeram com que aquele povo não entrasse em Canaã. E pereceram pelo destruidor. Então eles praticaram imoralidade, idolatria, murmuração. Eles tentaram a Deus. Eurípides, o que é tentar a Deus? Tentar a Deus é ficar fazendo negociata com Ele. Ah, mas será que o Senhor é Deus mesmo? Ah, mas se o Senhor for Deus, então o Senhor tem que fazer isso na minha vida. Porque se o Senhor não fazer isso, o Senhor não é Deus. Tentar a Deus é aquilo que o diabo fez com Jesus. Se você é filho de Deus, faça isso. Cuidado com essa mania que nós temos de nos relacionar com Deus, falando: Deus, se o Senhor é Deus, o Senhor vai ter que fazer. Não tem que fazer. Não tem que fazer, meu irmão. Nunca enquadre Deus, meu irmão. Quem é você para dizer que se Deus não fizer isso, você não vai servi-lo? Se Deus não fizer desse jeito, você não vai servi-lo. Isso é tentar o vosso Deus. A palavra de Deus diz, olha só no final: ora, tudo isso foi escrito para nosso aviso. Ora, todas essas coisas foram escritas para nosso aviso. Então, aquilo que aconteceu lá com o povo do Egito foi um sinal para as nossas vidas. E aí, como eu disse, amado, o livro de Êxodo, você vai... Quem leu a Bíblia ou então viu as novelas da Record sabe disso, né? O livro de Êxodo é uma alegoria dos processos de Deus na nossa vida. O que passou, o que aquele povo do Egito viveu, saindo do Egito, passando por Canaã, passando pelo deserto, para entrar em Canaã, tudo isso é uma figura, o texto fala, lá, essas coisas foram feitas lá no início, como figura para mim e para você. Mas nós temos um exemplo na Bíblia. A palavra de Deus está dizendo que existe um modelo, uma figura, para que eu e você olhe e fale: olha, isso que aconteceu com o povo do Egito é a forma como Deus trabalha com a gente. Isso aqui está no Novo Testamento. Paulo está falando. O que aconteceu com o povo do Egito foi figura para nós. E o livro de Êxodo, como eu já disse, é uma alegoria. Todo livro é um exemplo dos processos na vida de todo cristão. Bem como até o processo de salvação, né? Quando você lê o livro de Êxodo, você vê Deus livrando o povo de Israel, como eu disse, da escravidão do Egito, com um braço forte, né, com mão estendida, produzindo sinais, prodígios, julgando os falsos deuses do Egito. Depois temos ali o Mar Vermelho se abrindo, representando uma tipologia do batismo, dessa nova vida em Cristo Jesus. Logo depois que você sai do Egito, o Egito representa o mundo, Faraó representa o diabo. E depois, quando você sai desse Egito, você atravessa o Mar Vermelho, e Pedro fala isso também, que o Mar Vermelho foi como o batismo nas águas que nós passamos, deixando esse velho homem, deixando essa antiga maneira de viver e entrando numa nova vida em Cristo. Depois vem os processos, né, de conquista de Canaã. Aí é revelada no livro de Josué. O livro de Josué representa essa Canaã. Porque uma coisa, amado, é sair do Egito, outra coisa é entrar em Canaã. E a nossa Canaã, amado, representa a nossa vida em plenitude. Sua vida em plenitude. A Canaã é a nossa maturidade espiritual. A nossa Canaã é a nossa santificação plena.
Quando eu falo plena, eu estou dizendo de você viver em paz nos processos de santificação, onde você não está preso mais a pecados, onde aquilo ficou para trás. Houve uma vitória em Cristo Jesus no pecado. O mesmo Espírito de Jesus que te ressuscitou dentre os mortos. Você estava lá preso no seu estava preso pelo poder do pecado, pela maldição, melhor dizendo, do pecado. Qual é a maldição do pecado herdada em Adão? Adão pecou, amém? A partir de Adão, toda a humanidade ficou em pecado. Qual era a maldição do pecado? A morte eterna, a separação eterna de Deus. A palavra de Deus diz que quando você recebe a Cristo, o poder da maldição da morte é quebrado. Acabou a maldição da morte. Você não está mais condenado. Mas não é só isso, amados. Não é só você ficar livre do faraó, da escravidão do Egito. Você tem que entrar em Canaã. E como eu já disse, Canaã representa a nossa identidade, quem eu sou em Deus, o meu casamento saudável, a minha vida em plenitude. Mas é interessante, amado, quando aquele povo chega em Canaã, o que eles encontram? Inimigos. Gigantes, né? Ali habitavam, né, os ancestrais de Golias. A Bíblia fala que eles tinham 3 metros de altura e 6 dedos em cada mão. Eles eram gigantes, né? Os textos bíblicos mostram isso, que eles chegavam de 3 a 4 metros de altura. E eram homens gigantes, uma realidade completamente intimidadora. Mas que, na verdade, aquela terra precisava ser conquistada. Não era só chegar, tinha que existir conquistas. Os cananeus, os jebuseus, os heteus moravam ali. Amado, hoje, volto a repetir, hoje, Canaã não é mais uma propriedade. Ninguém aqui tem que levantar de manhã cedo para tomar posse de uma terra que é Canaã. Hoje, um bom trabalho, uma boa administração, a gente compra um lote, né? Sabe? Conquista uma casa. É claro que Deus também nos dá uma casa. Mas a verdadeira Canaã, meu irmão, hoje é o nosso coração, em que o Espírito Santo tem que tomar, em que o Espírito Santo tem que se apropriar, porque, não sei se você sabe, Moisés tipifica Jesus. No Velho Testamento, a figura do Moisés é uma figura do que Jesus faria pelo povo. E a figura do Josué tipifica o Espírito Santo. Josué é o Espírito Santo. Nós vivemos na dispensação do Espírito Santo, onde o Espírito Santo está nos conduzindo às promessas de Deus, às heranças de Deus e à vida em plenitude. O Moisés é aquele que tirou do Egito e Josué é o que introduz em Canaã. É a obra do Espírito Santo em restaurar nossas vidas. Agora eu pergunto, todos entraram em Canaã? Então minha pergunta é, todos estão vivendo vida de plenitude? Foi livre do Egito? Quem aqui tem certeza absoluta que o seu entendimento, que você acredita que Jesus Cristo é a resposta? Você não tem uma religião evangélica. Você não frequenta uma igreja evangélica apenas. Se a igreja evangélica amanhã for proibida, a sua fé permanece. Mas a minha igreja foi envolvida durante muito tempo com visão celular, né? Visão de multiplicação. Inclusive, um dos maiores líderes de multiplicação é o cinegrafista aí na época, né? E a gente sabe de gente que desviou depois que parou com a visão celular, né? Então, o que significa que a fé dessas pessoas estavam aonde? Na visão. Se essa igreja aqui fechar, você desvia? Se todas as igrejas fecharem, você desvia? Se a Bíblia for proibida a ser vendida, você desvia? É isso que eu estou dizendo. A nossa fé em Cristo Jesus vai além de uma reunião,
vai além até da Bíblia que a gente tem acesso. É algo produzido no seu espírito. Então eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem certeza que você tem uma fé além de uma igreja evangélica? Quem tem essa fé, levante a mão. Estou falando uma coisa para você, você é salvo. Você é salvo, meu irmão. Você está salvo. Você está livre do Egito. Faraó não tem mais domínio sobre você. Você não é escravo mais de Faraó. Mas presta atenção. O texto sagrado está dizendo para mim e para você que não é porque aquele povo saiu do poder de Faraó que eles iam entrar em Canaã. Muito pelo contrário, amado. E qual foi o primeiro pecado que impediu que eles entrassem em Canaã? Quem lembra? Qual foi o primeiro pecado que impediu que o povo de Israel entrasse em Canaã? A incredulidade. A incredulidade. Porque a Bíblia fala, amado, que quando eles saíram do Egito, cruzaram o Mar Vermelho se abriu, e eles foram para Canaã, eles viajaram 30 dias, chegaram em Canaã, mandaram os 12 espias, 12 ou 10, sempre confundo, 12 ou 10, 12, mandaram os 12 espias. Josué e Caleb juntaram vários homens para trazer os cachos de uva. Mas quando eles chegaram, Josué e Caleb chegaram animados, convictos da promessa de Deus, apresentando o fruto e a terra que mana leite e mel. Mas o que os outros 10 falaram? Pelo amor de Deus, nós somos como gafanhoto diante desse povo. Josué falou, nós vamos comer gafanhoto. Então vamos virar João Batista, né? Em outras palavras, é quase que ele falou isso, vamos comer gafanhoto. Enquanto todo mundo está com medo de gafanhoto, a gente come eles. Josué e Caleb falou, não, Deus vai entregar cada inimigo na nossa mão, e nós vamos conquistar essa terra. Os 10 murmuraram. A Bíblia fala que toda a nação de Israel acreditou nos 10. E a Bíblia fala, por isso, eles vagaram 40 anos pelo deserto. Amado, é muito sério a incredulidade em relação às promessas de Deus. Deus prometeu vida. Querido, suas mãos estão a não ser que você esteja enfiado nas drogas, a não ser que você esteja indo na direção da morte. Eu queria trazer um testemunho do Reiter. A última gravação que o Reiter fez aqui, ele já estava com sentença de morte na vida dele. Hoje um apendicite para matar uma pessoa é quantos dias? 3. Ele estava com 9 dias. Ele perdeu parte do intestino dele. Porque quando abriram, o cara levou um susto. Ele falou que quando viu a cara do médico, quando abriu ele, falou, já era. Mas posso falar uma coisa para você, amado? Alguém, amado, que está nas mãos de Deus, alguém que está buscando ouvir a vontade de Deus, vou falar uma coisa para você. Qual é a única enfermidade que Deus nunca pode curar na sua vida? A que vai levar você. Que é aquele dia. Mas se você está nas mãos de Deus, meu irmão, não é o seu dia, acabou. Não tem como, amado. Não é o seu dia. Entende? Uma coisa é você ir na direção da morte, outra coisa é você estar nas mãos de Deus. Não tem como. Se é aquele dia, é o dia. Se não é, acabou, meu irmão. A palavra de Deus diz, amado, que esse povo, eles não experimentaram a vontade de Deus para a vida deles por conta de incredulidade. Escute. O maior inimigo, o primeiro inimigo que nós enfrentamos na vida é a nossa incredulidade em relação às promessas de Deus. Em relação à nossa cura. Então, como nós estamos falando a respeito de cura, entenda uma coisa. Eu posso orar por você, eu posso ministrar na sua vida. Você está ouvindo esse DVD aqui, entenda, se você não crê nas promessas de cura, de restauração e vida plena para a sua vida, querido, você pode ouvir 10 mil pregadores, isso nada vai acontecer na sua vida, porque as coisas só acontecem no terreno da fé. Hebreus fala que é impossível agradar a Deus sem fé.
tem como, alguém tentou fazer alguma coisa para Deus sem fé, não funcionou. É com fé. Primeira coisa que você precisa entender: Deus, a restauração de Deus é para todos aqueles que desejam. Contempla todos. Aquela lista lá que nós lemos para você aqui, e eu quero que você medite nessa lista, onde fala lá toda aquela turma lá de 1 Coríntios 6, a partir do verso 9. Eu quero que você medite depois. Mas primeira coisa, a premissa para a nossa cura começa com o fato de você acreditar que não há possibilidade. A pior pessoa na sua vida que você possa imaginar, essa pessoa pode ser alcançada pela graça de Deus. A pior pessoa, o pior assassino, aquele cara que está preso lá no presídio de Goiânia, aquele psicopata que matou mais de 30 mulheres em Goiânia, por mais estranho que seja, ele pode ser alcançado pela graça de Deus. O pior pedófilo, uma prostituta ali agora, naquele ponto ali, pode ser alcançada pela graça de Deus. Alguém pode chorar no motel, com a vida destruída, uma sentença de adultério, ele pode ser alcançado pela graça de Deus. Segunda coisa que você precisa entender no processo de restauração: entenda, você é a única pessoa que pode impedir o processo de restauração na sua vida, principalmente pela incredulidade, por você não crer nas promessas de Deus. Quando você olha para os desafios, você fala: não, eu prefiro olhar para os desafios e não crer nas promessas de Deus. À medida que a gente foi trabalhando com aconselhamento, eu fui percebendo algumas dificuldades que as pessoas enfrentam. Eu comecei a perceber algumas limitações que as pessoas enfrentam na caminhada. E eu comecei a notar quais são os principais inimigos que atrapalham o nosso processo de restauração. Então, todo mundo que está num processo de restauração, todo mundo que está vivendo restauração, nós temos inimigos na nossa vida. Eu queria que rapidamente, o Brasil inteiro vai te ver a partir de agora, tá? Eu queria rapidamente 3 pessoas, 3 rapazes aqui à frente para mim. 3 rapazes. Primeiro varão, cadê o próximo varão? Isso. Primeiro varão aqui à frente. Vai ter que dar um enquadramento aqui. Isso, 3 varões. Eu descobri, amado, 3 desafios na nossa vida. 3 desafios. Da outra vez que eu estive aqui com vocês, eu falei sobre corpo, alma e espírito. Quem esteve aqui lembra disso. E eu queria apresentar para vocês uma coisa que eu sempre explico para as pessoas aonde acontece o processo de cura na nossa vida. Aqui seria a alma, aqui seria o corpo. Não, é melhor dizer assim, aqui pode ser o espírito. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Nós lemos o texto, né? Foi um dos primeiros textos que a gente leu. Eu gostaria só de que você só ouvisse de novo esse texto, para a gente poder fixar, porque é um texto bem interessante, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Santifique o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Então, 1 Tessalonicenses fala que Deus quer santificar, que Deus santifica o nosso espírito, Deus santifica a nossa alma e Deus santifica o nosso corpo. Então, todo ser humano é dotado de espírito, alma e corpo. O que é o espírito? O espírito é o fôlego de Deus na sua vida. Quando Deus criou o corpo, do pó da terra, a nossa carne, a nossa natureza humana, Deus deu a esse homem um corpo. Esse corpo foi feito a partir do pó da terra, do barro. Todos nós sabemos disso, é o corpo.
Mas Deus soprou o fôlego da vida. Quando Deus soprou o fôlego da vida no corpo, nasceu a alma. Agora, o que é o corpo? O corpo é o contato que nós temos com o mundo. O corpo é onde você se alimenta, onde você dorme, onde você tem prazeres, onde você tem relação sexual. O corpo é o contato com o mundo, o contato com tudo que existe em volta de você. Você precisa do seu corpo para se alimentar, você precisa do seu corpo para se mover, você precisa do seu corpo para ter prazer, alegria, cantar, dançar. É o seu corpo. É através do seu corpo que você tem contato com o mundo. O espírito é o contato com Deus. Todas as vezes na Bíblia que você vê Deus falar a alguém, você vai ver a expressão: falou Deus ao meu espírito, fui levado em espírito, o meu espírito testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho de Deus. Tudo que Deus faz em você é no seu espírito. É no seu espírito que Deus fala, é no seu espírito que Deus ministra, por isso que a gente fala muito de vida no espírito. Por isso que a gente fala em adoração em espírito, em verdade. É o seu espírito, é o seu contato com Deus. O seu corpo é o contato com o mundo, o seu espírito é o contato com Deus. A sua alma é o seu contato com você mesmo. O verdadeiro Eurípides é a minha alma. Eu sou uma alma. Por isso que a Bíblia fala: a alma que pecar, esta morrerá. Então, se você morrer agora, o seu espírito é a centelha que volta para Deus. A sua alma, se você foi salvo, vai para o inferno ou vai para o paraíso. Que é você. Você é uma alma. Se matar o seu corpo, o espírito volta para Deus e a alma ou vai para o inferno ou vai para Deus. Quando a Bíblia fala que no exato momento em que o homem pecasse, ele morreria, não foi o corpo do homem que morreu, não foi a alma do homem que morreu, foi o quê? O espírito. Então a Bíblia fala que o espírito do homem morreu. Antes do homem pecar, ele era da seguinte forma: vira para frente, vira para frente, assim, assim e assim. Deus falava no espírito. Toda ação de Deus. Então Deus, vamos usar um exemplo. Levanta a mão direita. A alma, querido, ela não age, ela reage. Quando a alma vê o espírito se mover, o que a alma ia fazer? E o corpo que está subjugado pelo espírito, pela alma, o que o corpo faz? Movimenta. Então Deus falava para o homem: levanta a outra mão. O que a alma fazia? Levanta as duas mãos. A alma automaticamente levantava. Por quê? A sua alma reage. Você vê um filme de terror, como é que você fica? Com medo. Você vê um filme romântico, como é que sua alma fica? Ai, meu Deus, você chora. Porque a sua alma, amado, ela não tem ação, a sua alma reage. Sua alma reage. Por isso que a pessoa fala assim: o fulano é almático. Por quê? Porque só vive na alma. Na verdade, essa alma é você mesmo. O corpo automaticamente subjugava. Mas um dia, essa alma que imitava o espírito, então tudo que o espírito fazia, o que a alma fazia? Agora, o espírito agride Deus? O espírito mente para Deus? Mente? O espírito peca? O espírito pratica imoralidade? Por que não? Porque ele é a própria centelha de Deus. Mas o dia que a centelha de Deus foi tirada por conta do pecado, senta lá, por favor, senta na cadeira, fica aí. Quando o homem morreu espiritualmente, a alma, você viu o que ele já fez? Eu já queria imitar. O que a alma pensou? Eu não tenho quem eu me submeta, imite. O que a alma fez? Ela se volta para a carne
E agora o homem passa a ser um ser carnal. O homem começa a imitar os movimentos da carne. Ele imitava antes os movimentos do espírito, agora ele imita os movimentos da carne. E o homem se torna escravo da sua própria carne. Só que é o seguinte, amado, a natureza humana, que a gente vai ler sobre isso, a nossa natureza humana, vocês vão aguentando aí, tá? A nossa natureza humana, a nossa natureza caída, e é importante você entender a questão da natureza humana. Eu acho interessante que Romanos 7 diz o seguinte: porque eu sei, isto é, na minha carne não habita bem algum. O Paulo falando. É o Paulo que está dizendo em Romanos 7 que na carne dele não habita bem algum. Eu acho interessante que quando a gente olha a respeito de Gálatas 5, por exemplo, né? Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. E eles se opõem em si para ver quem é que vai vencer. Quando Jesus Cristo vai falar a respeito dos adultérios, das mortes, dos maus pensamentos, das prostituições, do roubo, do falso testemunho, da blasfêmia, escute, eu vou repetir. Quando Jesus Cristo fala de assassinato, roubo, blasfêmia, falso testemunho, prostituição, ele não fala que isso nasce no diabo. Ele fala que isso nasce aonde? Do próprio ser humano, do coração do homem. A palavra coração ali pode ser traduzida como natureza humana. O próprio coração do homem. Quando você lê os primeiros capítulos de João, aonde Jesus começa a fazer milagre no Evangelho de João, e Jesus começa a fazer milagres, a Bíblia fala que o povo começa a aplaudir Jesus. Jesus fala o seguinte: mas ele mesmo não confiava em ninguém, porque ele sabia o que era capaz da natureza humana. Uma vez eu estava ouvindo um pregador, o pregador olhou para a pessoa e falou assim: olha para o seu irmão que está do lado, e fala assim: Deus confia em você. A Bíblia fala: maldito o homem que... Não, amado, a Bíblia fala que é maldição você confiar em alguém. Vou falar uma coisa para você. Você quer virar uma pessoa maldita, confie no ser humano. Ninguém é confiável. Eu posso acreditar em alguém. O que é acreditar? Dar crédito. Eu acredito na Catiúcia. Eu dou crédito. E acreditar é o seguinte: eu acredito em você. Quando eu acredito em alguém, eu estou pegando os meus créditos e depositando na pessoa. Quando eu digo eu confio em você, eu estou dizendo que é essa pessoa que tem crédito para o quê? Me oferecer. E aí por isso que eu estou à beira da decepção. Amado, toda pessoa que acredita em alguém está diante de uma decepção na vida. Seres humanos não são dignos de serem acreditados, de serem confiados. Eu posso acreditar, ó, meu irmão, eu acredito que você é capaz. Quando eu falo que você acredita que você é capaz, eu estou dizendo que você tem as suas limitações, mas você pode ir além. Agora, confiar é diferente. Qual é a única pessoa que nós podemos confiar? Em Deus. É a única pessoa. Então a Bíblia fala que é do coração do homem. Então aquele pregador falou assim: olha para o seu irmão e fala: Deus confia em você. Eu falei: não confio. Pensei comigo: não confio. Deus sabe o que a gente é capaz de fazer, amado. Amado, ninguém, se Deus não tiver misericórdia da gente, amado, nós nos corrompemos. Então esse homem, essa natureza, ela é humana, caída. O pecado destruiu a natureza humana. O Adão no Éden entregou a natureza humana ao pecado. Agora presta atenção. Gálatas 5 traz toda uma lista ali da nossa natureza caída. Gálatas 5 traz toda uma lista da nossa natureza humana. Gálatas 5 apresenta toda uma lista do que a nossa natureza é capaz de fazer. Quem lembra lá da lista de Gálatas 5?
inimizades, porfias, feitiçarias, prostituição, adultério, assassinato. Amado, a lista lá é grande. Agora eu pergunto para você, cada pessoa na terra é responsável por produzir um daqueles frutos, pode produzir um daqueles frutos. Então, tem gente que não produz a feitiçaria, mas o outro produz. Tem gente que não dá o fruto vamos ler a lista lá, pega a lista aí, Gálatas. Vamos lá, Gálatas 5. 20 quanto? 22? Gálatas 5. 19. 22 é os frutos, né? Ó 19. Eu estou em Efésios. Gálatas 5. Olha só. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Quem que é o primeiro topo da lista são pecados ligados ao quê? Ao sexo. Prostituição, impureza e lascívia. O irmão converteu, era novo convertido, não sabia qual nome colocar na filha, colocou de lascívia. Misericórdia. Prostituição, impureza e lascívia. Aí depois vem os pecados ligados à questão da religião. Idolatria, feitiçaria. Depois vem os pecados ligados às relações interpessoais. Inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Aí depois vem os pecados ligados ao corpo, à comida, à bebida. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Deixa eu te falar uma coisa. Cada pecado da carne aqui, os frutos da carne, me responda. Tem pessoas que têm idolatria, outros não têm. Tem gente que tem inimizade, outros não têm inimizade. Tem gente que tem problema mais de porfia. Outros não são ciumentos, tem gente que tem problema de ciúme. Tem gente que é mais ligada à glutonaria, outros são ligados mais à bebedice, não é? Não. Deixa eu te falar uma coisa. Inclusive aquele bebê que está ali. Todos aqui são em potencial uma árvore para dar esses frutos aqui. Todos aqui. Todo mundo que está nesse ambiente aqui pode praticar imoralidade, pode praticar impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, as profias, o ciúme. E eu pergunto para você, todo mundo aqui sabe que já produziu isso aqui em algum momento na vida. Sim ou não? Você nunca praticou feitiçaria? Ah, praticou. Todo mundo tem um feiticeiro aqui dentro. Já. Todo mundo aqui já praticou idolatria. Tem gente que até hoje pratica. Seu filho é um ídolo na sua vida. Se Deus tirar seu filho, você nega a Deus. Seu dinheiro, sua profissão. Essa lista aqui, amada, a nossa carne pode produzir tudo isso. Não é a carne do Eurípides, não é a carne do Samuel, não é a carne do hater, é a carne do Adão. Todos nós somos assassinos, basta ter uma oportunidade, basta ter uma condição. Se você chegar em casa e pegar um cara estuprando a sua esposa, você vai dobrar o joelho e orar por ele na hora, não vai? Amado, o assassino que existe em todo ser humano manifesta na hora. Fome, muita fome, você não consegue mais ter comida. E você tem que pegar a comida. O que a sua carne vai fazer quando você vê um supermercado? Amado, nós já teve reportagem disso, quando teve lá um problema sério lá de uma polícia, lá a greve dos policiais de alguma região no Brasil, e aí o povo começou a invadir as lojas. Teve gente que voltou e entregou a mercadoria que roubou. Porque na hora da doideira lá, todo mundo virou ladrão, meu irmão. Só que depois cai a consciência, que é o que todo ser humano tem. Nós temos uma consciência moral humana e a gente recobre, cara, o que eu fiz? Alguns conseguem, né? Outros nem isso têm como condições. Mas a carne humana, amado, é onde habita todo o pecado do Adão. Agora presta atenção. A nossa carne é insaciável.
Você pode se deitar com 50 mulheres esculturais. Você pensa, não, um cara que tem uma mulher dessa, acabou, rapaz, ele está satisfeito. Meu irmão, você pode ter a mulher mais linda para você se deitar numa noite, no outro dia você quer outra mulher. Você pode ter 1 milhão na sua conta, que você vai sentir feliz e você vai querer mais dinheiro. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, toda a tecnologia, amado. Você pode ser famoso, que você vai ter depressão, sentir sozinho. A nossa carne é insaciável. Então a sua carne pode se deitar com 10 mulheres. Você sabe o que vai acontecer no outro dia? É como se sua carne nunca tivesse deitado com mulher nenhuma. Ela quer mais mulher. Você pode comer o que mais sacia a sua fome. Você fica a falar, não, agora acabou, agora eu consegui comer tudo que eu queria comer. No outro dia, sua carne quer o quê? Mais comida. Você pode roubar todo o dinheiro. No outro dia, sua carne quer o quê? Mais dinheiro. Agora escute aqui para mim, escute. A sua alma recebe tudo isso. Tudo que a sua carne vive, o cara vai lá e se deita com 10 prostitutas, no outro dia a carne dele é como se ela nem tivesse, como se a sua carne tivesse uma amnésia. Mas tudo fica gravado aonde? Na alma. Sua alma fica ferida, machucada, destruída. Aí um dia, essa alma escuta a voz do Espírito, a voz do Evangelho. Crê no Senhor Jesus Cristo. E a sua alma, a partir de um toque de Deus nela, o Espírito vem e ressuscita. E aí o Espírito ressuscita. Quando você passa pelo novo nascimento, quando você ouve a voz do Espírito Santo, e a sua alma ouve essa voz, a sua alma ressuscita. Aí, essa alma que sabia fazer a vontade do quê? Agora ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que aprender a fazer a vontade do Espírito. Ou ela inclina para o Espírito, ou ela inclina para a carne. Quem ganha? Quem é mais alimentado. Se você alimenta o Espírito, sua alma vai ouvir mais o Espírito. Se você alimenta a carne, a sua alma vai ouvir mais a carne. Você pode viver uma vida de luta. Agora eu te pergunto, olha aqui para mim. Quem do corpo, da alma e do Espírito é instantaneamente transformado na hora quando acontece o novo nascimento através de Cristo Jesus por meio do Evangelho de Cristo? O Espírito. Quando você se converte, o seu espírito é instantaneamente restaurado. Instantaneamente. Toda a sua identidade, toda a sua vocação, todo o seu chamado, toda a sua vida em Deus já está no Espírito. Está tudo aqui. Sua identidade, seu chamado, sua vocação, seu novo homem, sua nova mulher, o que Deus pode fazer na sua vida, está tudo aqui. Basta você inclinar e escutar. A alma é transformada quando? É um processo. Quando você converte, todo o seu espírito é restaurado. Quando você converte, por mais estranho que pareça, a sua alma ainda tem que ser restaurada. E o seu corpo? Deixa eu te falar uma coisa para você. Carne não converte. Natureza humana continua caída até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando é que o nosso corpo vai ser restaurado? No arrebatamento da igreja, quando esse corpo vai ser glorificado. Aí esse corpo não vai desejar mais o pecado. Mas, meu irmão, enquanto você viver no planeta Terra, enquanto você for crente nesse mundo, a sua carne não quer fazer a vontade de Deus. Você tem que levantar para orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que aprender de Deus, você tem que perdoar, você tem que amar. A sua carne fala o quê? Para com isso, sabe? Está escrito idiota aqui que eu vou perdoar essa pessoa? A carne fala na hora. A carne fala assim, você está pensando que eu sou idiota, né? Você vai orar, a carne fala, não, para mim deixa dormindo aqui, pai.
Eu trabalho o dia inteiro, porque eu preciso desse corpo para trabalhar. E você vem me inventar que eu tenho que levantar de manhã cedo para orar e ler Bíblia. A alma, sabe como é que a alma fica? Eu não sei. A alma fica, é verdade. Aí o Espírito fica falando para a alma assim, ó. Ouve Deus. Vai para a vida do Espírito. A alma fica, mas vem cá, mas eu não sei porque a nossa alma é confusa, gente. A nossa alma é o nosso coração. E a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. A nossa alma é enganosa. A nossa alma, meu irmão, ela tem hora que ela quer Deus, tem hora que ela quer Deus, tem hora que ela quer a carne, tem hora que quer Deus, tem hora que ela quer a carne, ela fica confusa. Lembra lá do Egito? Lembra do que eu expliquei do Egito? O que é o Egito? O que é o deserto? O que é Canaã? Quanto tempo era para ficar no deserto? 40 dias. Quanto tempo ficou? Por conta de quê? Pecados. Quanto tempo demora o seu processo de restauração? É para ser o mais rápido. Mas é você que decide por conta das suas murmurações, das suas incredulidades e dos seus pecados. Ou você passa a vida toda girando em círculo das suas feridas, ou você se rende e fala, Deus, eu quero viver tudo que o Senhor tem para a minha vida, restaura a minha vida e eu entro em Canaã. Você está entendendo? O que nós lemos foi como figura. O que a alma representa? A alma é esse deserto na nossa vida. A alma representa os processos de restauração. Deus queria fazer aquele povo aprender a depender dele. No deserto é onde Deus trata a nossa vida. No deserto é onde a gente aprende a depender de Deus, a ouvir a depender dos milagres de Deus. Aquele povo só comia a comida de Faraó. Agora eles tinham que aprender a comer a comida que vem de Deus. Eles têm que depender de Deus. É isso que é o tratamento da nossa alma. Escute o que eu tenho para falar para você, amados. Ou você passa a vida toda girando nas suas feridas, preso no deserto das suas rejeições, preso no deserto da sua alma. Ou você fala, Deus, eu creio nas suas promessas como Josué e Caleb. Por que tem pessoas que são restauradas rapidamente? Porque elas se recusam a ficar girando em torno das suas feridas. Amado, tem gente, amado, que é rejeitada, traída, e ela passa a vida toda reclamando da traição. Tem gente que é abandonada pelo pai, passa a vida toda odiando o pai. Tem gente que é abandonado, traído, decepcionado pelos filhos, passa a vida toda abandonado pelos filhos. Está numa reunião dessa, o Espírito Santo está movendo, a palavra de Deus está falando, Deus está agindo na cabeça dela, está aqui, ó. A alma está aqui, ó. A alma está aqui, a alma está aqui. Mas, olha para a carne. Tem ferida aí, a carne tem. Você não tem noção do que ele fez comigo, não. Me deixou passar fome. Me abandonou, me traiu, a carne está falando, e a alma fala a verdade. Me traiu, sim. Aí o Espírito está falando, eu estou aqui, eu tenho vida, ouve a palavra, medita nas promessas de Deus, o Espírito está aqui falando. Só que a alma, amado, ou ela inclina para a carne, para os traumas, agora escute. Aonde reside os traumas, as rejeições, os abandonos, a tristeza? Aonde reside? No corpo, na alma ou no espírito? Na alma. É na alma. Então, vou falar uma coisa para você. Tem gente que acha que tudo na vida é fazer jejum. É jejum, eu tenho que jejuar. E é importante jejuar, amém? Mas o jejum atua onde? Para que você tem que fazer jejum? Para calar a carne, para a alma conseguir ouvir. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem gente que está lá mal, que foi traído pela mãe, que foi abusado pelo pai, que foi rejeitado, que foi magoado, que tem uma vida destruída. Aí ele fica só no campo do jejum. Aí ele tem que jejuar. Só que quando ele para de jejuar, as feridas voltam tudo. Porque as feridas estão aonde?
Se ele trata a alma dele, amado, por que tem pessoas que são mais vulneráveis à carne? Porque a alma é fragilizada. Deixa eu explicar para você melhor isso. Quem que você acha que é mais frágil? Uma menina amada pelo pai, afirmada pelo pai, uma menina que foi amada. Pensa numa menina que foi amada, afirmada. Eu viajei com a minha filha, Sara. Eu fiquei com ela 4 dias, só eu e ela, num apartamento de um hotel. Ela foi daminha, e ela foi, e eu fui celebrar o casamento, e ela era daminha. Quando deu 4 dias, ela chorou, não queria ir embora não. Ela não queria ir embora não, ela queria ficar comigo. Porque eu cuidei tanto dela, a gente ia, porque o hotel que era de frente da praia, a gente ia para a praia. A hora que eu comecei a fazer as malas, ela falou assim, a gente não vai embora não. Eu falei, mas e a mamãe? Não, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui com você, papai, eu quero ir para a praia contigo, eu quero ficar aqui com você, a gente tomar café junto. Amado, você acha que ela vai levar esses momentos pelo resto da vida? Tanto é que quando eu vim para cá, pela primeira vez, eu deixei ela chorando, porque nos dias que eu fiquei lá, todas as vezes que eu ia pregar, porque eu preguei em outras igrejas, ela ia comigo, ficava sentadinha lá. Ela falou que queria vir comigo. Oh, presta atenção. Nem sempre acontece isso na vida de uma menina que viaja com o pai. Eu conheço centenas de histórias de meninas que foram abusadas pelo pai. Que aquele pai que deveria cuidar, amar, foi o cara que tocou nela e fez uma bagunça na alma dela. Deixou a alma dela em pedaços, porque o abuso sexual, literalmente, é como se você pegasse a alma de uma criança e colocasse num triturador de papel. A alma da pessoa fica em pedaços. Agora eu pergunto para você, uma menina que foi amada, querida, afirmada, valorizada pelo pai. Aí, essa menina tem uma alma saudável? Tem. Ela tem uma... Agora imagine essa menina amada, afirmada, cuidada pelo pai. Claro que a gente erra como pai, amado. Não estou dizendo que a gente não tem os nossos erros. Às vezes você está trabalhando, às vezes você fica nervoso, né? Bate no seu filho, depois você se arrepende. A gente tem nossos erros. Mas eu estou falando de abuso, de abandono, de espancamento. Você sabe o que eu estou falando. Tem gente que passou por isso aqui. Imagina essa menina. Agora essa menina, à medida que ela vai crescendo, ela tem uma natureza caída? Ela tem uma natureza caída? Claro que tem, gente. Por que ela tem uma natureza caída? Porque ela herdou de quem, amado? Do Adão, que caiu lá no Éden, que introduziu o pecado da humanidade. Deixa eu te falar uma coisa. A sua filha de 15 anos tem vontade de ter relação sexual. Essa menina, eu tenho a Sarinha, ela tem 4 aninhos. Mas quanto mais os anos passarem, ela vai ter que crucificar a carne dela, porque a carne dela vai quer sexo. Você foi criado, você é uma máquina de sexo. Você tem vontade de ter sexo com um fio de cabelo à ponta dos pés, meu irmão. Foi Deus que fez você assim. Então, por mais que é estranho pareça, aquela menininha que eu tenho de 4 anos, um dia vai chegar numa idade que ela vai ter que disciplinar a mente dela, porque ela vai querer fazer sexo. Porque ela foi feita para fazer sexo. O corpo dela foi feito. Então, aquela menina amada pelo pai, querida pelo pai, apaixonada pelo pai, pela mãe, tem uma alma saudável. Mesmo assim, ela tem uma natureza caída? Tem. Aí essa menina que é amada pelo pai, querida pelo pai, que é convertida, que é uma menina genuinamente convertida, ama a Deus, ela arruma um namorado. E esse namorado é crente, é lavado pelo sangue, é convertido. Esse namorado tem espírito restaurado? Ele tem uma alma. Um cara legal, gente boa, teve um pai, gente boa, um pai que cuidou. Mas esse namorado tem carne? E quando essa carne encostar naquela outra carne, e a gente tem um jeito assim de fazer uma conexão da carne com a carne,
que a gente quer acreditar que não é o início de uma relação sexual. Qual que é o início de uma relação sexual? Beijo. E aí essa carne que pega a boca dela e coloca na boca daquela outra carne, vai acontecer o quê? Vai ligar no outro lugar. É a tomada, a boca é a tomada que acende lá, meu irmão. A sua menina que ama a Deus, que quer Deus, escute. Se essa menina tem uma alma saudável, a hora que a carne acender, a alma dela, que não tem feridas, vai ouvir fácil o Espírito falar o quê? Foge. Vamos parar com isso. Você tem um pai que te ama, um Deus que te ama. Ela, vamos parar com isso. O cara que tem, não, misericórdia, ora. Agora imagine uma menina ferida, machucada, que nunca foi valorizada, namorando com um cara doente, uma família destruída. Esse cara usa a carne dele para tocar na carne da menina. Essa menina que não tem amor próprio, vai saber falar não? Vai saber recuar? Vai saber ouvir o Espírito, se é que ela tem um espírito restaurado? Vai saber? Então, vou falar uma coisa para você. As pessoas estão tentando resolver na carne aquilo que se resolve aonde? Não, vou falar uma coisa para você. A maioria das pessoas estão tentando achar na carne motivo para não pecar. A carne vai pecar até em quem. A carne quer pecar até em gente que ama a Deus e tem a vida, o coração restaurado. A carne quer pecar até em gente que tem a alma saudável. Por isso que eu não acredito que o segredo está na carne, em você crucificar a carne. Faz parte crucificar a carne, faz parte jejuar, mas você pode fazer o que quiser na sua carne, querido. Se a sua alma for ferida, se a sua alma for machucada, você ainda assim se tornará escravo do pecado. Porque o que Deus quer tratar é lá no Egito, é na alma. Para aquele povo entrar em Canaã, eles tinham que ser tratados no deserto. A gente só consegue entrar nas promessas de Deus, amado, quando a nossa alma é tratada. A gente só consegue ouvir o Espírito quando a alma é saudável. Se a alma é cheia de ferida, se a alma é machucada, me responda. Uma pessoa, uma menina que foi abusada, traída, abandonada pelo pai, você acha que ela vai se sentir valorizada, ela vai se sentir digna de ter um homem saudável na vida dela? Não. Eu já ouvi, pastor, eu não consigo acreditar que eu vou achar algum homem que me dê valor. Eu não consigo acreditar que exista um homem que me ama. Querido, eu viajo por esse Brasil. Eu conheço meninas, amado, moças, mulheres, que a alma dela é tão ferida, tão machucada, que qualquer homem sabe a fragilidade que ela tem, e sabendo dessa fragilidade, abusa dessa pessoa. Tem pessoas que elas são tão doentes, a figura masculina é tão doente, que ele olha para uma moça e sabe, ela é tão doente que eu vou fazer isso, ela não vai saber falar não para mim. E não dá conta de falar não. Quantas pessoas chegaram para mim e falaram, pastor, eu amo Deus, eu queria tanto servir a Deus, mas eu não consigo. A primeira paixão que eu tenho por alguém, eu já vou com ele para a cama. Por que ela vai para a cama? Porque a alma dela é o quê? Fraca. Uma vez, isso há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com cura, tinha uma menina, amado, que ela deveria, inclusive faz muitos anos que eu não encontro essa moça. Ela deve ter se envolvido com os 8 pastores na vida dela. Todo pastor que ela era ovelha, toda pastor que ela era ovelha desse pastor, ela se envolvia sexualmente com ele. E ela estava lá na nossa base, sendo tratada, sendo acompanhada. Geralmente meninas desse jeito, não é bom que um homem acompanhe, você tem que pôr uma mulher para acompanhar.
E é claro que depois ela precisa ter um contato com um homem de caráter para mostrar para ela que existe homem de caráter. Várias vezes, amado, didaticamente eu acompanhei algumas moças lá dentro da base, claro que junto com a minha esposa, mas eu acompanhava a moça para que eu pudesse mostrar para ela que era possível ela ter um encontro num gabinete sem que o cara se insinue para ela querendo levar ela para a cama. E essa menina, ela era tão fragilizada na alma, que eu lembro que ela sentou com um rapaz lá, hoje ele é casado, ela sentou com ele, e eu passei assim, era mais ou menos 2 horas da tarde, eles estavam sentados conversando. Depois eu passei pelo mesmo quiosque, 4 horas da tarde eles estavam lá conversando. 7 horas da noite eles estavam lá conversando. Quando deu lá pelas 9 horas, eu estava no meu escritório, lá na base, ela chegou chorando. Ela falou, pelo amor de Deus, ora por mim. Eu falei, porque eu estou apaixonada. Eu falei, apaixonada por quem? Pelo fulano que eu fiquei conversando com ele o dia inteiro. Olha só. Ela conseguiu ficar louca de paixão por um homem que ela conversou uma tarde. Por que você acha que uma menina conhece um cara numa internet, marca um encontro com ele e vai para a cama com ele? Ela foi para a cama com ele com quem? Com a carne? Foi. Mas o que é fragilizado? A alma. Por que uma mulher é espancada pelo marido, é abusada pelo marido, o marido expulsa ela de casa e ela ainda acha culpada pela briga que teve no casamento? Por quê? Porque a alma é machucada. Então vou falar uma coisa para você, amado. Tudo que você precisa viver no Espírito já está pronto. A sua carne, toda a vida vai querer pecar, mesmo sendo o homem mais santo. Escute, eu sempre falo isso. Eu já tive uma vida completamente escravo da carne. Completamente escravo da carne. Uma vida de prostituição, de roubo, de impureza, pornografia. Minha carne nunca mudou. Eu continuo desejando os mesmos pecados que eu desejava quando eu estava no mundo. Agora, por que eu não escuto mais, eu não faço mais a vontade da minha carne? Por quê? Porque eu descobri, primeiramente, a vida no Espírito, ou primeiramente eu curei as minhas feridas. Você nunca vai aprender a viver vida no Espírito sem primeiramente curar as suas feridas, porque você só vai escutar o seu espírito quando a sua alma for curada. Você só vai entrar em Canaã quando você curar as feridas da sua alma. Deus abençoe. O homem aqui é de Deus, tá? Por mais que eu compare ele o tempo todo com a carne, tá? Deus abençoe, queridos. Vocês estão entendendo? Quem entendeu o que eu expliquei aqui? Então onde tem que ser o foco na sua vida? Nas suas feridas, na sua alma, nas suas feridas. O que é uma pessoa? O que seria então esse processo? Você tem uma natureza caída, você tem os demônios e você tem as suas feridas emocionais. A natureza caída eu expliquei para vocês. As forças espirituais é o diabo o tempo todo tentando para você pecar. E suas feridas emocionais. Se você tem feridas emocionais, você fica vulnerável o quê? Você fica vulnerável o quê? Olha aqui. Eu desafio você ir num... Como é que chama aquele lugar onde as pessoas têm problema mental? Fica lá. Antigamente chamava manicômio, hoje não é mais manicômio, hoje é... psiquiatria, esses lugares onde tratam pessoas que têm problema mental. A maioria são endemoniados. Já viu aquele cara que fica andando na rua com saco, sujo? Já viu? Tem demônio? Se você pôr a mão, manifesta. Mas quando você vai escutar a história de um cara desse, foi estuprado, abusado, rejeitado, traído, é uma ferida emocional que aloja nele e ele entra nessa vida. A maioria das pessoas que estão nesses lugares de psiquiatria, a maioria são profundamente fracos mentalmente, fracos emocionalmente. E quando você é fraco emocionalmente,
você é presa fácil para o diabo. Quando você é fraco emocionalmente, você é presa fácil para a sua carne. Quanto mais fraco, quanto mais feridas emocionais você tem, quanto mais feridas na alma você tem, mais vulnerável a demônio você fica e mais vulnerável a sua carne você fica. Eu desafio você. A maioria das pessoas traumatizadas na vida são endemoniadas. São possessas de demônio. E por que elas são endemoniadas? Por que demônios agem na vida dela? Quando você vai na raiz do problema, traição, rejeição, abusos, estupros, você cura a ferida, você tampa a brecha. Você cura a ferida da pessoa, tampa a brecha. A brecha que o diabo entra na vida das pessoas são mais ligadas aos seus traumas e suas feridas emocionais do que qualquer outra coisa. Pastor, então, como é que seria então um processo de restauração para a gente finalizar? O que seria então um processo de restauração na vida de uma pessoa? Primeira coisa que você precisa entender, para que uma pessoa seja restaurada, a primeira postura que ela tem que ter na vida é assumir. Querido, não dá para tratar um problema de uma pessoa que não assuma que está doente. Eu sempre falo o seguinte, meu irmão, não é que eu não perco tempo, não é que eu não converso. Amado, eu não tenho como objetivo sentar com uma pessoa que acha que está tudo bem. Jesus falou, eu vim para aqueles que estão doentes. A pessoa está em adultério, a pessoa está na homossexualidade, a pessoa tem uma vida de pecado. Você senta com ela e fala, não, está tudo bem. Pronto, meu irmão. Você quer ver uma coisa? Todas as pessoas que eu procuro, elas falam para mim que está tudo bem e eu sei que a vida está errada, eu nem toco mais assunto. Eu não converso mais, meu irmão. Sabe por quê? Escute. O pontapé inicial para que uma pessoa seja restaurada, ela crê no problema que ela está tendo. Ela precisa entender do problema que ela está vivendo. Qualquer igreja que eu vá, qualquer igreja, a pessoa chega para mim e fala assim, pastor, conversa com meu marido, conversa com meu filho está na homossexualidade, meu marido me traiu, eu não converso. Eu falo, está aqui meu celular, está aqui o meu número do meu celular, fala para ela me ligar. Se a pessoa tem vontade, é o pontapé inicial para a restauração. Como é que são os processos quando você trabalha com dependente químico? Você sai com uma van caçando todo dependente químico da rua? Ou a pessoa tem que passar por uma triagem de 4 semanas, 5 semanas, ela vai lá numa quarta-feira, meio-dia, senta, participa de uma reunião, e depois que ela vai numa 5, 6 quartas-feira, quinta-feira no seu dia, aí ela se inscreve no programa, sim ou não? A não ser que seja compulsória, é diferente, o cara está lá babando, aí tem clínicas de pessoas que já estão desacordadas. Ela vai lá, tranca a pessoa no quarto, ela tem convulsões até desintoxicar. Mas no processo de restauração, a pessoa tem que querer. Ela tem que querer, meu irmão. Não tem como uma pessoa ser restaurada, amado, se ela não entender o processo de restauração. Escute. O desejo de ser restaurado tem que ser mais na pessoa do que na pessoa que está sendo usada para restaurar a outra. Escute, eu sou um conselheiro, eu sou um restaurador de brecha. O desejo de ser restaurado não pode ser mais em mim do que na pessoa. A pessoa tem que desejar mais ser restaurada do que eu que estou ministrando. Não dá, meu irmão, para conversar com uma pessoa que a pessoa não quer. Uma vez uma mãe chegou para mim e falou assim, pastor, meu menino de 17 anos está com sérios problemas de homossexualidade, ele acabou de declarar para mim que quer namorar o rapaz da escola e tal. O senhor poderia falar com ele? Ele falou, olha querida, está aqui meu telefone, fala para ele me ligar, porque eu preciso ver uma vontade na pessoa. Aí me ligou, falou, então vem aqui na minha casa, eu conheço a mãe, então eu marquei na minha casa. Aí ela trouxe ele, ele falou, eu vou sentar com ele aí, depois a senhora passa daqui 1 hora, geralmente meus atendimentos é 1 hora. Aí ele sentou comigo,
com a cara amarrada, todo armado. Como eu vi que ele estava armado, eu falei, olha, eu não vou. Eu estou vendo que esse menino aqui está sem a vontade dele. Aí eu não tive rodeios com ele. Eu falei, vem cá. Você está aqui porque você quer ou porque sua mãe te trouxe aqui? Porque minha mãe me trouxe aqui. Eu não queria estar fazendo esse papel de idiota aqui. Quando ele falou papel de idiota, eu falei, então, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ela falou que você está querendo namorar um rapaz. Vou namorar. Eu falei, o que você acha disso? Para mim não tem problema. Sua família é cristã. Deus não tem nada a ver com isso. Eu falei, você gosta de seriado? Ele fez assim, ó. Eu falei, não, você gosta de seriado? Eu falei, gosto. Qual seriado? Eu gosto de ver Aaron. Eu falei, vamos ver um capítulo? Liguei a televisão. Sentei na frente da televisão. E fui assistir Aaron com ele até a mãe dele chegar. Eu não tenho que conversar com quem não quer ajuda, meu irmão. Vamos ver Aaron. A mãe dele chegou, foi aí. Não, ele foi ver um capítulo de Aaron. Como assim? Eu falei, minha irmã, seu filho não quer ser curado. Para ele está tudo bem. Entendeu? A primeira postura no processo de restauração é assumir. Qual é a segunda postura? Buscar ajuda, meu irmão. Não tem como você não ser restaurado se você não ir atrás da cura. Você buscar ajuda. Buscar ajuda. Ir na direção de alguém que vai te ajudar. Esse negócio de falar Deus cura, é o mesmo Deus que cura lá, cura aqui. Não tem isso não, meu irmão. Todas as vezes que Deus curou uma pessoa, que Jesus curou uma pessoa, ele estava andando e o pessoal teve que ir atrás dele, meu irmão. Deus pode te curar na sua casa? Pode, mas ele quer ver você ser humilde para vir num lugar como esse. Quem não está disposto a ser humilde, a gente vai estudar isso melhor para frente. A última ministração desse módulo é trabalhar isso aí minuciosamente. É ir na direção da cura, buscar alguém, buscar a pessoa certa. Porque não adianta você buscar a cura, restauração em alguém pior do que você. Aí não dá, no final da conta vocês dois vão estar pecando junto. Você tem problema com pornografia, vai procurar um outro doente, no final vocês estão colecionando filmes juntos, entendeu? Você tem problema de imoralidade, vai buscar uma pessoa que tem problema de imoralidade, no final vocês dois estão envolvidos. Buscar ajuda. Terceira coisa, viver na luz, amado. Viver na luz. Vamos falar uma coisa para você. Uma das coisas que eu mais bato na tecla com pessoas que querem ser restauradas. Não dá para você buscar restauração e ficar vivendo de mentira. Com segredinhos. Não está tudo bem, não está bem, meu irmão. Olha como é que está a sua casa. Você tem que trazer para a luz. Vou falar uma coisa para você. Quem está na luz está na cruz. Quem está nas trevas está no diabo, meu irmão. Os demônios se alimentam da mentira. Diabo se alimenta das áreas escondidas da nossa vida. A primeira coisa que o Adão fez quando pecou foi se esconder de Deus. Quanto mais você vive nesse mundo de mentira, nessas áreas escondidas da sua vida, sabe, mais doente você fica. Quer ser restaurado? Traz as coisas na luz. Pastor, eu tenho muita mentira na vida. Traz para a luz. Para quem que você tem que trazer? Para a pessoa certa. Você não vai trazer para uma pessoa que vai publicar a sua vida no Facebook. Vai jogar a sua vida no ventilador. Não, você tem que procurar uma pessoa séria, que vai te ouvir, que vai saber tratar do seu pecado, que vai saber tratar da sua vida. Vou falar uma coisa para você. Eu não sei se eu já expliquei isso. Acho que não, porque eu não sei, agora que a gente está entrando no módulo 2. Todo pecado perde a força na vida de alguém quando ele traz na luz. Você tem problema de imoralidade? Começa a confessar esses pecados, é incrível. Ele vai perdendo a força dentro de você. Quando você vê, você não tem mais dificuldade. Quanto mais você esconde o pecado, mais ele tem poder na sua vida. Os demônios se alimentam do nosso segredo. O maior inimigo da sua restauração é o seu segredo. Mas precisa de eu me expor? Vou falar uma coisa para você. Deus poderia ter pego o filho dele, levado num deserto, só os dois, ele ter sacrificado o filho dele e o filho dele ter morrido? Poderia ter feito isso? Poderia.
Mas deixa eu te falar uma coisa, como é que foi o sacrifício de Jesus? Quanto mais Jesus ia na direção da cruz, mais nu ele ficava. Quando Jesus chegou na cruz, ele não tinha uma única roupa no corpo dele. Sabe aquele paninho que a gente vê nos crucifixos? Aquilo ali é só um tratado de ética. Jesus ficou completamente nu na cruz. Se Deus tratou o pecado da humanidade expondo o filho dele, com você não vai ser diferente. Não tem como alguém ser tratado, amado, escondendo, vivendo uma vida de mentira. Você tem que expor. Você tem que procurar uma pessoa séria. Falar, olha, minha vida é mentira, sou escravo de pornografia, sou um adúltero, traí minha mulher, traí meu marido, sou escravo de vício, tenho esse problema na minha vida. E aí começa a tratar. Mas tudo começa com exposição, amado. A exposição é o terreno dos milagres. E por fim, fugir da aparência do mal. Posso falar uma coisa? É aqui que muita gente cai. Porque tem gente, amado, que assumiu a dificuldade, buscou ajuda, vive até na luz, não tem dificuldade de contar seus pecados, mas, amado, não foge da aparência do mal. O que é a aparência do mal? Imagina uma irmã me procurar aqui agora e falar, pastor, eu tenho que confessar um pecado. Eu tenho que confessar um pecado, eu tenho que confessar, aquilo que você falou para mim me deixou em crise, eu preciso conversar com o senhor, podemos conversar? Aí eu sento com ela aqui. Eu não vou poder sentar, né? Até perto que eu tenho minha leitura bíblica às 10h30. Eu sento com ela e começo a conversar. Todo mundo vai embora, todo mundo vai embora. O irmão baixa a porta, porque está de noite, é perigoso, fica com a porta meia baixada. Eu falo, não, meu irmão, fala o seguinte, abaixa a porta, da meia-noite, o irmão liga, o pastor Samuel, falou, pastor Samuel, o pastor Euripides está até agora com aquela irmã aqui, são meia-noite, os dois estão conversando. Deixa eu te falar uma coisa para você. Eu estou aconselhando ela, eu estou orando pela vida dela. Entre nós não está acontecendo nada de errado, mas isso sou o quê? Aparência do mal. Não é mal. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sair daqui e ali naqueles motéis, parar meu carro, abrir a porta para uma prostituta, é a aparência do mal ou é o mal? É o mal. Não é aparência, eu estou indo lá, atrás de uma prostituta, sabendo que eu vou me prostituir, colocando uma prostituta dentro do meu carro. Isso não é aparência do mal, meu irmão, isso é mal. Agora, se eu pegar uma moça, colocar no meu carro, e tomar um café com ela, lá num lugar bem longe, sozinho nós dois, numa praça, conversando até meia-noite. Isso é mal ou aparência do mal? Isso é aparência do mal. Provérbios fala, Senhor, não me livra da prostituta, me livra da adúltera. Porque a prostituta é eu que vou atrás, a adúltera é a gente que fica ali o tempo todo alimentando a doença do outro. Claro que tem um homem adúltero também, é óbvio, tá? A Bíblia fala da mulher, mas é o homem adúltero, tem homem adúltero. É aqui que muita gente erra. É aqui que você não faz aquele limpa na sua lista lá do seu WhatsApp. Querido, quando Deus começou um processo de restauração na minha vida, a primeira coisa que eu fiz foi um limpa no meu message. Tinha pessoas que era aparência do mal e ia me fazer desviar. É aqui que o cara tem que mudar, é aqui que o cara não muda os amigos que tem, os lugares que frequenta. Tem coisa que a pessoa não está pronta ainda para se relacionar, para viver. Tem coisa que a pessoa não tem condições ainda de ter amizade. Você pode ser amigo dessa pessoa, mas quando você estiver bem espiritualmente, forte espiritualmente, no momento você não tem condições. O que você tem que fazer? Fugir. Fugir. E por que você foge? Porque você é fraco. E quando é que você é forte? Quando você admite que é fraco. Não consigo. Não, essa amizade aí me destrói. Não, amar, falar uma coisa para você, até família. No processo de restauração da nossa vida, tem pessoas até da nossa família que a gente tem que distanciar, porque são tóxicas, nos deixa para baixo, te faz sentir a pior pessoa do mundo. Você ainda não tem força para lidar com essas pessoas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amado, esse é o processo de introdução da cura na vida de alguém. Você teve a primeira aula, você ouviu a primeira aula de introdução à cura emocional,
onde eu falei muito sobre vários problemas da alma, do corpo e do espírito. Quando é que o espírito está doente, quando a alma está doente, quando é o corpo, quando é o espírito ou a alma que estão doentes. Como é que você pode entender que tem gente que ama a Deus, mas fisicamente, mentalmente está doente? Falei muito sobre isso na aula 1. E agora a parte B dessa aula eu falei a respeito de como Deus age em cada área da nossa vida, no corpo, na alma e no espírito. Abaixa a sua cabeça e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou. Na próxima quarta-feira nós estejamos prontos para te ouvir. Nós vamos falar sobre traumas e rejeições. Fala com o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.